Bom, boa noite a todos e todas. Estamos dando início aqui hoje, dia 10 de maio de 2021, a mais um encontro do Grupo de Estudos Corpo e Interseccionalidade. Hoje a gente propôs, todos os encontros são públicos, né? Mas hoje a gente propôs aqui uma sequência dos nossos estudos com uma referência direta à questão do genocídio, e a gente nomeou o encontro como A Escola e o Genocídio. Aí eu queria iniciar lendo até aqui a chamada, né, que acho que ela resume bem o que o encontro se propõe a fazer. Na chamada que a gente compartilhou, diz assim: há um ano, o Grupo de Estudos Corpo e Interseccionalidade, GECI, do IFRJ Paracambi, vem promovendo diálogos e estudos sobre a importância das intersecções de raça, gênero, classe, sexualidade, deficiência, corpo, etc., na fabricação das nossas formas de viver no mundo. Diante da continuidade do genocídio e das políticas que produzem sistematicamente a morte, ao mesmo tempo em que prometem vida, eficiência e salvação coletiva, propomos pensar juntos o que nosso Instituto Federal do Rio de Janeiro, bem como os demais espaços educacionais, como as escolas e universidades públicas e privadas, vem fazendo. O que a gente vem fazendo então? Né? E aí algumas perguntas também que para mim servem como disparadoras são como nossas comunidades pedagógicas vêm lidando com o luto pessoal e coletivo, o que temos feito para questionar a conformação com as mortes injustas, em que medida nossas instituições são também parte do problema e quais as autocríticas que precisamos nos fazer. Qual a relação entre o massacre nas favelas e periferias e a gestão das mortes e das vidas durante a pandemia, na pandemia? Então, esse foi aqui um disparador. Agora, na última quinta, 6 de maio, ocorreu mais uma chacina em favela a partir de uma operação policial. No caso, nem foi a polícia militar, foi a polícia civil, que também tem um alto grau de letalidade, também faz uso das mesmas forças armadas, né, de guerra, tanques, caveirões, helicópteros, fuzis, etc. Então, o armamento todo da Polícia Civil também é muito parecido, né? A lógica, embora não seja militar, ela acaba se assemelhando muito, né? E o discurso da guerra contra um inimigo interno, que está dentro da própria população, está presente e ele é, enfim, de certa maneira, a justificativa utilizada, né? A justificativa aí do combate às drogas, da guerra às drogas, é a justificativa mobilizada para essas operações. E esse acontecimento não foi uma exceção, ele é a regra, né? Se você for pegar notícias recentes, também vai ver um número de mortos também muito alto em decorrência de ação policial, mas em diferentes contextos, mas às vezes no mesmo dia. E nesse caso foi bastante chocante, mobilizou a sociedade de algum jeito, porque foram 28 mortos, 27 moradores e um policial, numa mesma operação, né, em decorrência ali das ações, dos procedimentos adotados numa mesma operação. E essa parece ser até agora a mais letal das operações policiais da história do Estado. E isso tem um contexto, né? A gente vem vivendo aí também o contexto de uma pandemia global do novo coronavírus, Covid-19, e da gestão dessa pandemia, né? Da gestão, como é que os governos lidam com isso, e em especial também no governo atual, federal, existe um discurso que, de certa maneira, também legitima o andamento das coisas, né? As mais de 400 mil pessoas que morreram, de certa maneira, para o atual governo, parecem ser parte de um efeito colateral da própria pandemia, né? A própria pandemia ou o vírus é que seria o ator político principal dessa história, quando a gente sabe bem que não é só disso que se trata, né? Não é só de uma causa natural, não é só uma tragédia natural, mas como que nós, enquanto sociedade, nos organizamos diante dessas diferentes supostas catástrofes naturais. E aí, eu parar aqui, assim, nesse momento a minha fala, eu entendo que existe uma relação direta entre como a gente
legitima as mortes num caso e no outro, né? Como a gente tende a naturalizar essas perdas de vidas humanas, tanto no contexto da guerra às drogas, quanto no contexto da guerra ao vírus. E, no meu entender, esse contínuo do genocídio, essa continuidade do genocídio, que tem a ver com a história do Brasil, com o genocídio negro indígena, né, o genocídio do não branco, e eu também falo aqui enquanto um homem branco, né, esse genocídio, em primeiro lugar, é legitimado e é ele que vai conformando na gente a naturalização da morte, desde que essa morte seja, de alguma forma, atribuída à própria pessoa, né? A culpa é da própria pessoa, ela que não fez as escolhas certas na vida, ou ela que não foi forte bastante para sobreviver ao vírus, e por aí vai. Então, parece que no campo dos discursos, no campo daquilo que a gente diz com a nossa linguagem, a gente é capaz de autorizar ou desautorizar a morte, e a forma como a gente lida com a morte é também a forma como a gente lida com a vida. Enfim, é muita coisa, né? Eu queria parar aqui por enquanto e abrir para vocês. Acho que o próprio João Pedro também, que foi quem pensou junto comigo esse encontro de hoje. Se João Pedro também puder fazer uma fala dele inicial nesse momento, e depois abrir também, seria interessante. Boa noite. O grande questionamento que fez eu pensar esse encontro junto com o Pedro foi até quando essa política contra as drogas, essa guerra em nome da política contra as drogas, vai valer a pena, se algum dia valeu a pena. Estudando o início dessa política anti-drogas, que tem o início mais famoso nos Estados Unidos há muito tempo, e sendo reforçada no governo de Nixon, é uma política que sempre teve um foco, que foi exterminar aqueles que estavam à margem ou aqueles que eram considerados uma ameaça. Pesquisas foram feitas ao longo dos anos, décadas, em vários locais do mundo, e não houve uma que justificasse a guerra, a guerra contra as drogas. Né? Todas as pesquisas que justificavam isso foram refutadas e foi comprovado que era algo completamente racista, genocida e absurdo. É complicado falar de um tema como esse quando agora, né, antes do domingo do Dia das Mães, muitas famílias perderam membros, né, pessoas ali importantes que até então estavam no seu dia a dia, estavam ali nessa conversa, nesse diálogo, nesse encontro, talvez até trazendo a comida ou o sustento da família em questão. É... E aí você se põe num momento de pensar o que você tem feito, o que pode ser feito. Porque o próprio Fanon, na página 42, no final dela, e aí ele segue na 43, ele diz, né? A filosofia nunca salvou ninguém. A inteligência também nunca salvou ninguém. E aí quando ele fala isso, eu trago para uma fala no filme A Voz Suprema do Blues, que Chadwick Boseman, no seu personagem, ele fala: enquanto minha mãe estava sendo estuprada pelos homens que invadiram minha casa, ela chamou por Deus, ela pediu socorro, mas ele não a atendeu. Trazendo essa figura de Deus já para algo mais de Nietzsche, como uma verdade que às vezes é irrefutável, ou uma visão soberana sobre as coisas, ou até mesmo um rótulo, uma filosofia ou algo assim. Temos pedido socorro, temos gritado, temos falado, dialogado, mas nada parece ter acontecido. Nada parece ter de fato mudado.
plano 2021, com muitas militâncias, com muito debate, com muito diálogo, o maior massacre da história do Rio de Janeiro ocorreu. Bem ali, nos nossos olhos. Reportagens foram feitas, as mesmas palavras de sempre, com as mesmas definições de sempre. Uma abordagem talvez um pouco diferente, mas tudo continua o mesmo. E aí você se pergunta, o que pode ser feito? Como pode ser feito? Até quando você vê que não tem mais como esperar. É necessário trazer algo para um debate mais concreto, para algo mais da ação, para dentro das escolas, para algo que, de fato, em alguns anos, possa fazer a diferença. Que pessoas das favelas, pessoas de pele preta, não tenham que contar mais histórias de superações. Não tenham que passar por tudo isso que todo mundo, toda essa galera tá passando. Que a história do amanhã não seja tão difícil ou a mesma do hoje. Que a gente não continue a glorificar a questão da dificuldade, dos traumas, enquanto a gente está olhando tudo isso de uma posição privilegiada. Se você não estava no tiroteio, se você não virou alvo, se não tinha alguém próximo a você como alvo, independente do que for, você já se encontra numa posição de privilegiado. Você está assistindo pela TV o que todo mundo ali viveu, viu, o que todo mundo sentiu. Então é necessário trazer isso para reflexão. Eu não tenho a ambição de mudar o mundo no sentido de pensar que essa gravação vai alcançar 7, 8 bilhões de pessoas. Mas se cada um hoje, com essa conversa, puder mudar o seu mundo, aquilo que está ao seu redor, aquilo que a palma da sua mão alcança, aquilo que pode ser feito ao seu redor, para mim já vale, já é alguma coisa. Eu acho que tá de fazer uma coisa, na hora de tentar ver o que pode ser feito. Por mais que possa parecer que nunca vai chegar em lugar nenhum, mas eu acho que parar e se acostumar com isso não, eu penso que não é a forma que a gente deve agir. E aí, através dos estudos que a gente já estamos tendo com o Fanon, agora com uma leitura um pouco mais minha, que o Pedro sugeriu, CalArts, espero trazer junto ao Pedro e a vocês algo que possa, de fato, provocar, mexer e agredir nossas mentes a ponto de a gente acordar, de estar ali todo dia percebendo algo, provocando algo. Fala inicial muito aberta, sem muitas definições, mas eu acho que deu para dizer mais ou menos o caminho que eu pelo menos vou seguir hoje. Ô, João, também dizer Oba. que a gente está falando de um luto que é coletivo, né? Diante das mortes, aquilo que nos comove enquanto sociedade, como que a gente acolhe isso, né? E a Amanda também lembrou aqui no chat o quanto que também é doloroso ver que uma parcela da população defende, legitima, né, as mortes, né, dependendo desses contextos, né, qual vida que vale mais e tal, né, e também tem uma dimensão de luto pessoal, né, você quer falar disso? Não sei se é tão importante, né? Assim como tem esse meu luto, tem o luto de muitas pessoas, eu acho que o luto dessas pessoas me motivou bastante do dia. Pensar que no momento que eu estou aqui, fazendo o que eu estou fazendo, tem pessoas tentando acordar para uma realidade sem a pessoa que estava ao lado dela ontem, né? É algo muito repentino. A pessoa não adoeceu e morreu.
Hoje ela saiu de Uhum. casa, à noite ela já não está mais lá. É a luta por reconhecer o corpo, a forma como o corpo vai ser reconhecido, se vai ter corpo para ser reconhecido, é como a pessoa vai ser tratada por ser parente do falecido, Uhum. como é essa questão pós-morte, como tudo isso ocorre. É uma parada que eu já presenciei, já pude entender pessoalmente, e não é tão fácil quanto parece, né? E às vezes pode ser até mais difícil do que parece já também. Então, assim, é bem complicado. A gente já tem uma Uhum. ideia que é trágica, que é pesada, e vivenciar tudo isso é muito mais trágico, com Uhum. certeza. Quando é na sua pele, porque você não tem como imaginar. Eu acredito na empatia, mas eu não acredito que, de fato, há como se colocar no lugar do outro, no sentido de estar ali vivendo o que o outro está vivendo. Não tem como você entender tudo que o outro está passando. Então você vê toda essa dor, e aí parafraseando um personagem da série Tempos Modernos não, Wonder Years, anos Anos de Glória, algo assim. É uma série dos anos 70 que tem um personagem, um jovem, 14 anos talvez, que provoca e reflete sobre a sua realidade. E que ele, ao olhar para a Guerra do Vietnã na TV todos os dias, em horário nobre, em horário em que crianças e que todos estavam em casa, ele reflete e questiona: bom, vendo toda essa dor, toda essa guerra, todo esse sangue, tantas pessoas sofrendo, e algo em horário tão nobre, parece que querem que a gente se acostume com isso. Me parece que não é uma informação, um jornalismo, uma dramaturgia, e sim um remédio diário para que isso se torne realidade, para que isso se torne normal, para que isso se torne cotidiano. E que ao olhar para a TV, eu não veja mais o sofrimento, mas só o jornal. Não, não me recordo em qual episódio, foi na segunda temporada. É uma série que eu gosto muito. Tenho pouco acesso, às vezes eu baixo um ou dois episódios aqui e ali, mas são sempre episódios muito bons. Em inglês o título é Wonder Years. Wonder é tipo de Mulher Maravilha, Wonder Woman, e Years é Years de anos. Eu não gravei a tradução, peço perdão. A minha ideia era tornar isso mais prático para todos. Mas é uma reflexão que fez muito sentido, né? E aí nessa mesma ideia você vê a Operação do Jacarezinho passando ali, TV Nacional. Assim, todo mundo assistiu no horário nobre. Eu, por exemplo, que trabalho o dia todo, consegui ainda assim assistir de tão acessível que era aquilo. Minha irmã do meu lado, ela tem 9 anos, e ela assistiu como muitas outras pessoas. E você se pergunta, até que ponto o jornal está de fato informando e até que ponto ele também, como parte do sistema, está normalizando isso, está tornando isso o dia a dia, a ponto de que você olha o jornal e fala, caramba, mais um dia, normal. Você olha e não te choca mais, você olha e não te provoca mais. E a questão não é você sentir dor ou não, não é você chorar ou não. Você não se sente mais provocado por isso. Porque realmente ver algo o dia todo, todo dia, é propositalmente algo para normalizar coisas que não deveriam ser tão naturais. Mas para não terminar com o clima para baixo, pelo menos essa minha fala, nessa mesma série do Wonder Years, no episódio seguinte, o personagem, mesmo jovem, organiza uma passeata na escola que alguns alunos, né, não é um número muito grande pensando no global, nem no regional, nem no estadual. Ele mesmo diz isso. Foi algo interno no colégio. Que mesmo ele tendo medo, ele conseguiu organizar essa passeata. Ele falou: bom, a guerra do Vietnã não acabou naquele dia. Nós não fomos para os jornais. A cidade em si também não mudou. As opiniões das pessoas que eu conheço no âmbito regional não mudaram muito também. Mas eu sei que para cada um de nós que estava ali naquela passeata, que estava ali naquele propósito, alguma coisa mudou.
Muita coisa mudou. E a gente agora vai carregar isso para sempre. Sempre quando lembrarmos disso, a gente vai ter essa memória, essa ideia. E é basicamente isso. É o que eu acredito que estejamos fazendo aqui. Que é, para mim, já um cara limitado. Estou limitado ao limite do meu corpo, ao limite até onde eu consigo alcançar. É algo que nesse momento me motiva, nesse exato momento me motiva. Beleza. Acho que seria interessante ter outras intervenções. Depois a gente faz uma volta aí. Quem quiser colocar suas impressões, os seus olhares, seus sentimentos em relação ao que vem ocorrendo, a isso que a gente está comentando aqui, desse massacre continuado em muitas direções, né, seja no formato do tiro ou da negligência na saúde. Fica à vontade aí. Aqui, né, eu falo do Espírito Santo, né? Aí aqui, a chacina aí aconteceu de madrugada, né? Aí, só não me lembro o dia da semana passada. Aí aqui no Espírito Santo, Vila Velha, né? Aí faz parte da Grande Vitória. Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra. Serra é um município, não é a região serrana, tipo Petrópolis aí não, que você vai subindo, nada disso não. Aí aqui, eu acho que foi em Cariacica ou na Serra, né? Logo teve a chacina e deu os noticiários e tudo mais. Aqui, né, tinha um jovem, ele tinha 19 anos, né? Ele tinha tirado aquele negócio que eles usam, motoqueiro, sabe? Motoboy, que usa aquele negócio de iFood, aqueles negócios nas costas. Aí ele tinha tirado, né, aquilo, aí tinha guardado e ele estava indo para casa da namorada, né? Aí o policial pediu para ele parar, só que ele estava sem documento, né? Aí o policial pediu para parar, aí ele não parou, né? Aí eu não sei se ele estava acompanhado ou se ele estava só, né? Aí ele não parou, deu uma perseguição, porque ele estava sem documento, de qualquer jeito ele seria preso, né? Sabe como é que é aqui no Brasil, né? Que ainda mais que era numa região pobre e tudo mais simples aqui. Aí atirou no menino, o menino morreu. Aí no outro dia teve uma manifestação, né? Aí eu não sei como que funcionou o jornal aí do Rio de Janeiro, não fiquei muito no jornal nesse dia e eu só quando estava no horário do almoço, é que eu observei o jornal, né? Como o jornal aqui autoriza, aqui é uma cidade muito conservadora, muito, muito conservadora. Aqui não tem um campo de progressista grande, aqui não tem, né? Que não é muito pouco, é bem pequeno. Aí, como que o jornal autorizando um discurso totalmente tolerante, como se o cara fosse errado, aí teve uma pequena manifestação, que tinha uns 50 policiais, umas 15 pessoas, né? A mãe em prantos e fazendo aquele sensacionalismo todo em cima da mulher chorando, perdeu um filho, acho que tinha 19 anos, que estava indo para casa da namorada só porque não tinha documentação. Aí a polícia jogou aquela bala de borracha, que aquilo machuca pra caraca, spray de pimenta. Aí eles colocaram fogo no pneu, aí os bombeiros vieram, aí eles quebraram lá o negócio do bombeiro. Aí parece que teve, assim, mas assim, a reportagem inteira era duvidando se o garoto estava realmente indo para a casa da namorada, se não estava levando drogas, por que ele não parou, se era só documentação, se era apenas de uma documentação, era muito fácil de se resolver com a polícia, né? E o discurso da polícia, que o policial lá foi entrevistado, você vê que é pura mentira, porque tudo que ele fala, ele não tem uma certeza, mas o garoto não parou, era para ter parado. E essa falta de coerência do discurso do policial e essa autorização que o policial tem, que é feita pela mídia, né? Porque a mídia autoriza isso, essa naturalização que a gente tem da morte do preto, das pessoas pretas, das pessoas indígenas, e não só isso, da naturalização do que tem acontecido da Covid. Isso não é só um decorrer também do momento político que a gente está vivendo, né? Do atual esse cara que se diz presidente, né? E também tem a própria
a própria mídia que autorizou isso, que autoriza, vem se autorizando isso há anos. Esse discurso de ódio não foi implementado de uma hora para outra, se vem fazendo pela mídia, né? E como eu fiquei assim horrorizada, né, com aquilo, porque aqui é muito conservador, Espírito Santo. Eu sei que aí no Rio também estudei aí, vivi um pouco aí, né? E eu vi como que aí é conservador, mas ainda tem uma galera mais progressista aí. E aqui não tem, essa galera é bem pequena, né? E o discurso total, colocando a culpa no menino e incriminando o povo, a dor da mãe, e na semana do Dia das Mães, é como se aquela dor não tivesse valor, né? Não tivesse, assim, não, esse menino morreu porque ele precisava morrer, porque ele pediu para morrer no Dia das Mães, e aí foram falando das vítimas da Covid, né? E não fala aquela dor daquela mãe que perdeu um filho, porque estava indo na casa do namorado que era perto e não levou o documento, né? É bem triste, né? Muito interessante sua fala, Luísa. Obrigado por compartilhar. E sobre a questão da reportagem, né? O primeiro plano traz uma pergunta que a personagem do filme O Ódio que Você Semeia, ela questiona após a morte de um amigo que estava, né? Aí, ao ver o filme, você vai perceber, quem já viu o filme também vai entender o quão próximo esse amigo era dela. E ela questiona o porquê que a reportagem mostra a comunidade dela. Não é bem uma comunidade, ela mora num bairro também que é dominado ali por um chefão, tal, tem todo um enredo do filme que, enfim, mas o importante nesse momento é que ela questiona por que mostraram a mãe de meu amigo da forma que ela tá na TV. Aparentemente a mãe desse menino era uma pessoa alegre e tal, que se arrumava bem, gostava, tinha uma enorme vaidade. Ela chega a falar sobre isso, que ela tinha uma enorme vaidade, uma pessoa muito tranquila, muito gente boa. E aí, na reportagem, é mostrado esse choro, essa gritaria, essa pessoa aparentemente, realmente também psicologicamente destruída. E aí se faz todo um palco em cima de toda essa destruição e também muita invenção por parte da mídia, né? É o que a Andressa falou, né? A humanização selecionada, né? Algo assim. Eu não gravei o termo. Tá por aí no chat, mas é isso aí. É você desumanizar quem você já pretende desumanizar de diversas formas. As estratégias são muitas, né? Você pode ver o jornal como também um filme, né? Algo que eles programam, que eles fazem takes, fazem filmagem, tem uma colagem, tem uma montagem de áudio, de vídeo, de enredo também. Existe o que o jornalista vai falar, como será dado a notícia. Então tem sim um porquê, não é meramente uma notícia. E você disse, né, o cara que se diz presidente. Eu gostaria realmente de dizer que Bolsonaro é um cara que se diz presidente, que finge ser presidente. Mas, infelizmente, ele foi eleito, não houve no sentido na eleição dele. Não estou falando de prisão do Lula, não estou falando de outras jogadas políticas que podem ser, sim, consideradas golpes. Mas na eleição dele, ele foi eleito, foi legalmente eleito. E aí isso explica muito por quê. Se ele foi eleito, alguém o elegeu. E se ele chegou até aquele ponto, alguém criou ele. Alguém fomentou, alguém alimentou esse monstro. E isso diz muito sobre esses discursos que você citou agora. Sobre essa galera que está defendendo esse tipo de coisa. Sobre tudo isso que parece ser nadar contra a corrente. E é exatamente isso. Porque esse lunático que emergiu ao poder, ele emergiu porque alguém, uma onda, levou ele ao topo da montanha. Existe até esse filme chamado A Onda, um filme alemão, interessantíssimo. Recomendo a quem tiver disponibilidade que assista. Humanização condicionada, sim. O Pedro Não, trouxe. Pedro, a gente discutiu o filme que o João abordou.
Esqueci o nome do filme agora. Qual foi o nome do filme do personagem daquela principal? Esqueci, gente. Tô péssima para nome das coisas, gente. Vai chegando a idade, vai ficando velha. Aí vai ficando esquecendo. Qual é o nome, ô João, que você Eu tinha? acho que você semeia. Isso, ótimo que você semeia. A gente discutiu aqui no grupo, foi bem legal. Aí eu acho que quem ficou responsável por isso foi até a Ana, que tá aí. Ela ficou responsável por falar e tudo mais. Foi bem legal a discussão desse filme. Esse filme era o que você perguntou ali no chat. Discutimos o quê? Humanização de condicionado? Eu perguntei porque você falou logo depois do que a Andresa escreveu. Aí eu associei uma coisa com a outra. Desculpa. Não, eu estava na fala do João. Não, tranquilo. Desculpa, João, te interromper. Sem problema, Luísa. E aí o terceiro e último ponto dessa minha fala, eu vou trazer um trechinho do livro Um Preço Muito Alto, Um Preço Muito Alto, de Carl Hart, em que na página 15, no segundo parágrafo, ele diz assim: como eu tinha escapado dos bairros problemáticos nos quais havia crescido e da vida adulta marcada por drogas, prisão, morte, violência e caos, enfrentada por tantos amigos de infância e membros da minha família. Por que eu me tornara professor de psicologia em Colômbia, especializado em neuropsicofarmacologia? O que me levara a fazer escolhas tão diferentes? E citando esse luto pessoal que o Pedro disse, sim, eu perdi um amigo muito próximo. Ultimamente não convivia com ele mais por causa de um período de pandemia, uma reclusão pessoal e caminhos que seguiram diferentes. E estranhamente seguiram de formas muito diferentes. Jogava bola com ele quase todo dia, conversava, festa, sempre na conversa, sempre trazendo ideias ali, discutindo, brincando. Uma amizade já não de escola, mas algo que se tornou ali no dia a dia, algo adolescente muito saudável, muito legal. Era uma pessoa que era muito gente boa. Não sei se é ético citar o nome, mas ele morreu no massacre do Jacarezinho. Ele estava lá e ele foi morto pela polícia. E aí Eu acho que você pode, se quiser dizer o nome, porque só para fazer um parênteses antes de você continuar a falar, o que a gente está falando aqui sobre o luto também tem a ver com o direito de lembrar os nomes de quem morreu, poder chorar os nossos mortos, é um direito nosso. Então, eu entendo que é um ato ético e político também, sabe? Mas não sei, a Ana Vitória levantou a mão agora, não sei se ela quer também, antes de você seguir, falar algo. Eu, só aproveitando, depois eu falo outras coisas que eu queria falar, mas antes do João falar o nome, eu queria falar que na reunião que eu estava, que eles estavam falando um pouco sobre o ato, a Dara tinha ido no ato, que foi no Jacarezinho, e ela disse que nas ruas, que eles andaram um pouco também dentro da favela, e em algumas ruas tinha o nome dos meninos, e eu acho que, assim, é o que o Pedro falou mesmo, eu acho que é uma forma de manter as histórias da pessoa viva, quem o João conhecia, que era o amigo dele, a memória dele viva e como ele conhecia, porque falando muito sobre perda assim, eu acho que uma das partes mais tristes é ver o como as mães, elas não têm nem o direito no momento do luto, porque quando a gente perde uma pessoa por causas naturais, a gente ainda fica sofrendo muito luto, mas quando acontece uma morte dessa que é violenta, produzida violentamente, igual o Henrique Vieira falou no encontro do NEABI, elas não têm o mínimo do direito ao luto, porque elas já começam a lutar e a defender quem era o filho delas para elas, e a ter que lidar com comentários horríveis das outras pessoas. Então, é esse o ponto. E aí a Dara falou que lá tinha o nome de alguns meninos durante o ato, nas ruas em que eles foram mortos e tudo mais. Obrigado, Ana. Ótima fala. Obrigado. É bom saber como está
o Jacarezinho depois disso, né? Eu frequento o Jacarezinho já faz um tempo. Eu costumava ir toda semana com um amigo meu que se encontra preso. E agora, mais recentemente, por trabalho, né? Eu trabalho carregando e descarregando caminhão quando possível, quando eu não estou atolado em outra coisa. E também já frequentei o outro lado do Jacarezinho da linha do trem. E a realidade que eu vivi indo todo dia, praticamente lá, não é essa realidade que os jornais dizem e tal. Você tem um local com uma jurisdição, uma regra, uma lei, que não é a lei da Constituição no sentido de papel, é uma lei intrínseca, uma lei do dia a dia, comandado por alguém, pessoas armadas, sim, lógico, até para uma questão de, aí já trazendo para o Howard Becker, né, que são os outsiders, são os caras que estão ali, outros grupos considerados como fora da curva. Essa galera, de uma certa forma, veio de algum lugar, aí mais uma vez. Então, se eles vieram desse algum lugar, é comum que eles tenham as mesmas formas de agir e de se defender que o outro também tinha, né? Um pensamento que eu tenho na real é que, no princípio de tudo, se a polícia não fosse armada, não teria necessidade do tráfico ser. Se você parar para pensar numa questão mais ampla, muitas das armas que o tráfico consegue é justamente da polícia, do exército. Não são armas que vêm de fora. Enfim, mas é um local de alegria, muitas crianças brincando, muitas ideias sendo trocadas, que se todo esse contexto de guerra e de alerta a todo momento não existisse, se o que fosse ali vendido, se o que fosse ali permitido, fosse permitido em todo lugar, não fosse algo tão pragmatizado, se fosse algo como o álcool, que é muito, quimicamente é muito mais danoso do que a maconha, por exemplo, uma droga que já tá mais no holofote hoje em dia, porque os brancos da Zona Sul passaram a defender, passaram a levantar essa bandeira. Também é importante falar sobre isso, né? Que agora que o branco passa a defender diversos tipos de substâncias consideradas até então ilegais, aí sim é criado um mercado, aí sim é criado a permissão, aí sim é criado a legalização. E aí essa galera que durante tanto tempo foi presa, foi morta por algo que antes era ilegal, nesse momento da legalização não se vê amparado, não se vê ajudado, não se vê recompensado, não se vê incluído. Mais uma vez é posto às margens de um novo sistema que ele mesmo ajudou a construir. E você tem muito disso, aí já é o tema do documentário da Netflix, baseado em fatos raciais, em que agora o mercado legal da maconha, por exemplo, é um mercado que não tem negros, não tem pretos, não tem ninguém que ajudou a, de certa forma, lutar, ninguém que lutou durante todos esses anos para essa legalização. Você tem algo majoritário, branco, rico, classe média, alta. Ou seja, você criou mais uma vez uma nova segregação através de algo que você tem essa galera aí, quem produz os estudos, quem vende, é uma galera totalmente branca, totalmente rica, totalmente já privilegiada por qualquer outra coisa que bastasse existir, né? Enfim, então, bom saber que tem os nomes, né? O nome dele era Caio. Foi de maneira muito trágica, assim, morreu na sexta-feira, né? Domingo, Dia das Mães. E não há muito o que dizer, ele trabalha, não se sabe, né? Não foi informado se ele estava por ali tirando umas férias, porque o pai de um amigo dele morava no Jacarezinho, então talvez ele poderia estar por ali, ou se ele estava de fato trabalhando como radinho, ou na função, né? Aqueles que não gostam de chamar de trabalho, na função de radinho, não foi informado. Mas o que foi realmente passado é isso.
Já a mãe tendo que defender o filho, os amigos tendo que defender a imagem do menino, porque se foi morto lá, então é bandido, então é assassino, homicida, como o próprio policial civil fez questão de dizer que quem morreu foi homicida. Enfim, e você vê uma sinuca de bico, né? Se tanta gente morre, se é tão perigoso, se tudo isso causa tanto problema, por que não legalizar? Por que não fazer um plano sobre isso? Até que ponto esse esquema de proibição, de bons mocinhos, de maus mocinhos, até onde isso vai? Porque se você mantém proibido, seja lá o que for, aquele que tem o que é proibido detém algum poder. Não o poder, mas algum poder. E aí, se você não permite que aquilo continue acontecendo, você vai agir contra. E aquele também que está sendo atacado vai agir também contra. Defesa ou ataque, não importa. E aí você mantém essa guerra cega, em que nenhum dos lados exatamente sabe dizer como, aonde, por quê começou e como, aonde, por quê continua. Esses meninos que morreram, esse policial que morreu, morreram por uma guerra que tem anos, que provavelmente vai continuar durante pelo menos esse tempo de julgamento, que é uma guerra agora política, né? Deixou de ser algo prático a partir do momento que o cara atirou um policial atirou a última bala, aí passou a ser algo político. Mas é uma frase do filme Judas e o Messias Negro é que a guerra é uma política com derramamento de sangue. E a política é uma guerra sem derramamento de sangue. E é isso. Não há muito mais a ser dito, né? E aí fica a pergunta, né? Como alguém tão Como é que é a próximo, frase? A política e a a guerra e a política. frase, a frase do Está no filme, filme. a frase do filme Judas e o Messias Negro, a guerra é uma política com derramamento de sangue. E a política é uma guerra sem derramamento de sangue. Essa é a frase do filme. Filme muito bom, ganhador de Oscar. Também com uma temática maravilhosa. E fica a pergunta: por que João se mantém vivo, discutindo num grupo de estudos, e Caio se encontra morto e com a vida difamada, com o nome destruído, com tudo acabado? Porque agora, trazendo para um ditado mais popular, me disseram uma vez que pobre só tem nome. E aí, uma vez que você destrói isso, a família, não sei se ele tinha filho já, mas todo mundo que está relacionado a ele é manchado, é difamado, é posto mais à margem ainda do que já estava, né? Perde ali muito. Não sei, mas talvez para essa mãe, inclusive tudo, né? O filho único, então assim, é complexo. Complexo. Dia das Mães, ela não teve ali o ser que a congratularia por ser mãe, né? Agora você tem a dor, o lembrar eterno desse sofrimento. Claro que momentos bons sempre vêm à tona, mas a dor, a lembrança é algo constante, assim. E não há nada o que fazer, é chorar agora. É chorar e lutar politicamente para que Sim. algo seja feito. Também, não só politicamente, né? Mas também fisicamente, né? Os Panteras, já que eu citei esse filme, os Panteras Negras iam pro ato ali, né? Era sangue nos olhos e partiam para guerra, né? Porque era a única forma naquele momento de fazer algo para que fosse notado, né? Mas não, É, muitos os morrem, né? Muitos Panteras, morrem, é, continuam os morrendo de Panteras forma Negras, eles, dramática e uhum, absurda, né? O próprio protagonista do filme, que é o líder de Chicago, né? O vice-líder de Chicago, morre. Isso não é spoiler do filme, porque é algo histórico, então assim. Esse hum, vice-líder de Chicago morre com 2 tiros na cabeça, enquanto dormia, envenenado por alguém que se dizia chefe da segurança. Então, assim, é um contexto, assim,
de traições, de O, desconfiança. o contexto do Partido dos Panteras Negras é que o Edgar Hoover, né, do FBI, ele fez de tudo para destruir aquele movimento social e infiltrou muita gente dentro ali para poder implodir por dentro, né? E os Panteras Negras, eles usavam o direito que o cidadão americano tem de andar armado e eles iam em grupo armado para frente de uma Assembleia Legislativa esperar o julgamento lá de um caso e tal, e eles usavam a prerrogativa, só que como eles eram cidadãos negros, considerados como cidadãos de segunda categoria, aquilo ali soava errado, né? Que eles estavam querendo fazer a mesma coisa que era o direito do cidadão comum, branco, né? Poder andar armado e tal. Mas enfim, tem essa peculiaridade, né? Que não é o caso do Brasil, onde o porte de arma, a posse e o porte não tem o mesmo funcionamento que nos Estados Unidos, né? Então, mas a gente sabe que no Brasil também existem contextos em que é impossível não, por exemplo, no campo, né? No contexto rural, de muitos conflitos de terra, é impossível de alguma forma não ter alguma arma, né? Porque, enfim, as emboscadas são. E no campo a gente nem fica sabendo, né? A gente na cidade tem visibilidade, alguma visibilidade, tem uma série de organizações que estão ali juntos, tem essa visibilidade toda, mesmo da imprensa que legitima a coisa, ela está noticiando, né? No caso do campo brasileiro, a história do massacre no campo brasileiro ela é bem menos tornada visível, né? Muita coisa não chega até nós aqui nas cidades, né? Mas, enfim, fiz esse parênteses, mas você trouxe tanta coisa, né, João? Quando você falou de guerra e política, o que eu venho estudando nos últimos anos é justamente a política como a continuação da guerra por outros meios, né? A política a política moderna é a instauração da guerra no interior da própria população, né? É a delimitação no interior da mesma população de quem é o amigo e quem é o inimigo. No caso, quem é o inimigo interno, né? Nem o inimigo externo. Quem é considerado inimigo. E aí pensar que essa tecnologia, pensar que isso é uma tecnologia de poder, né? Você declarar, é uma estratégia, né? Uma retórica. Se você faz uso dessa validação ou invalidação moral de quem morreu, você pode fazer uma leitura retrospectiva em relação a todos, né? Você pode, em último caso, dizer também que todos que morreram do vírus é porque não foram fortes o bastante. Você pode começar a fazer uso dessa moralidade de dizer quem é digno ou não de viver para legitimar aqueles que morreram. Porque o nosso problema não é com a morte. Todo mundo vai morrer um dia, né? Nossa vida é marcada por nascimento e morte. O problema é que o que choca a nossa sociedade é a morte injusta. Então, se você vai e declara que aquela morte é então justa, pronto, acabou o problema. Que de certa maneira, é uma das estratégias retóricas também que apareceram na legitimação do genocídio na pandemia, né, das mortes em decorrência do coronavírus. De certa maneira, existe essa tentativa de legitimar aquelas mortes, né? Existe, enfim, uma série de discursos muito complicados, mas que são explícitos, né? Que defendem mesmo a, a perda de vidas humanas em nome de um projeto que estaria acima dessas vidas humanas, uma ideia de nação que está acima de tudo, de todos, né? E isso não é uma invenção de agora, né? E aí eu queria também pensar isso, né? Que um personagem como o atual presidente da República, ele não é um personagem de agora, ele é um homem público há 30 anos, né? É um funcionário público há 30 anos, e é um desses grandes incentivadores desses discursos, né? Um cara que sempre falou de maneira mais explícita em relação a essas pautas, né? A justificar as mortes em decorrência da ação do Estado, né? O Estado diz que tira a vida justamente em nome da saúde geral da população, né? Ele mata para proteger a população de um inimigo, de um mal maior, e por aí vai. E é assim que você, então, mata na ditadura 8 mil indígenas, é assim que você persegue e mata
oficialmente cerca de 434 militantes de esquerda, não sei se esse número, ao que esse número corresponde de fato, né? Mas se pensar na história das ditaduras na América Latina, esses números oficiais são muito maiores, né? Na Argentina 30 mil, no Chile 7 mil, e é sempre isso, né? Quem morreu vai ser, então, já declarado como tinha mesmo que morrer, né? Esse é o discurso que tenta validar. Quem sofre a tortura é porque mereceu a tortura e por aí vai. E isso acaba entrando em choque com uma ideia com ideias que também, ao mesmo tempo, supostamente fundam o funcionamento do nosso Estado moderno, a ideia de que todos têm o direito à ampla defesa, o direito à vida, o direito à propriedade privada, né, que é o direito à propriedade privada, no caso, não vale para quem mora na favela, que tem a sua propriedade privada violada, né, alguns juristas, advogados lembraram disso, né, o quanto que esse tal direito à propriedade privada, que é tão forte nos discursos do liberalismo, do capitalismo, ou até de quem é supostamente anarcocapitalista, por aí vai, né? Vamos dizer que o indivíduo é a primeira propriedade, é a primeira unidade que existe da vida, e o tempo todo essa validade da vida, ela é colocada em questão quando outros argumentos são oferecidos, né? Então também existe um cálculo utilitário, né, de maximização da felicidade geral e minimização da dor e do sofrimento. E, em nome desse cálculo, muitas vezes se coloca um coletivo mais abstrato, o todo da nação, ele estaria acima de cada indivíduo. Então fica um choque entre um monte de ideias aí, e é um pouco isso, né, que a gente vive, a gente se depara com essa multidão de discursos, alguns deles muito contraditórios, são mobilizados para justificar ou legitimar a perda de vidas, ou até a ideia de que aquilo nem era uma vida, né? Também uma fala muito emblemática, acho que eu lembrei, não sei se foi aqui nesse grupo outra vez, quando o Exército Brasileiro matou o músico Evaldo e aquele outro moço, catador de material reciclável, se eu não me engano, agora eu não sei o nome dele, mas atirou, o Exército disparou mais de 200 vezes, acho que cerca de 80 tiros pegaram no carro daquela família, ali no subúrbio do Rio, o músico Evaldo, né? E aí foi uma fala muito emblemática do atual presidente, quando ele falou: o Exército não matou ninguém. E para mim essa frase ela deve ser lida como uma concepção literal não do presidente, mas desse discurso do poder, né, que tá na mídia também, né, quando você pega notícias do Jacarezinho no G1 e outros sites, né, eles anunciam a morte e, ao mesmo tempo, repetem a versão das autoridades, a versão do poder. Então, a mídia ela prefere destacar na manchete o que a polícia diz e não o que o morador diz, né? E aí, no discurso da polícia, que a gente viu também, né, lá na coletiva, é isso. Todos tinham ficha criminal. E essa ficha criminal, esse passado que sempre te condena, então ele autoriza que agora você morra. E aí, voltando a pergunta para nós, enquanto educadores e educadoras, uns dos outros, e, enfim, né, pressupondo que nós somos seres autônomos, sujeitos da nossa história, e por isso nos autoeducamos e educamos uns aos outros, fica a pergunta, né, se enquanto tem vida, tem esperança, né, se enquanto a gente está vivo, a gente ainda pode se educar e ser educado, e transformar e ser transformado, ou se não, se a gente cometeu ali um equívoco ali atrás, pegou numa arma, pegou numa droga, e aquilo ali faz, então, que a gente seja condenado à morte. Um pequeno gesto, né? E aí a gente vai vendo que o gesto em si não é nada para a lei, né? Para a lei, importa traduzir o gesto em algo que seja quantificável, mensurável, pensável pela rubrica da lei, né? O mesmo ato de matar alguém, por exemplo, pode ser lido pela lei, pelo tribunal, como legítima defesa, ou pode ser lido como um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ou doloso, quando há intenção de matar. E aí a questão da intencionalidade, que me parece que é muito importante para a lei, né? A lei traduz o mesmo ato. Quando a gente pisa no pé de alguém sem querer e pede desculpas ali, não tem nenhuma ofensa moral envolvida. Aquele gesto não vai ser lido como violência. E se a gente pisa no pé de alguém e xinga essa pessoa, aí pronto, tem a ofensa moral que vem junto.
E é importante entender isso, né? Que um mesmo gesto, por exemplo, 39 quilos de cocaína num avião, vão ser tratados de um jeito. Você não vai chegar e chacinar todo mundo que está nesse avião. Ou 450 quilos num helicóptero de um senador, também você não vai chegar e matar todo mundo, porque não é o gesto em si que importa. O que importa nesse caso é a pessoa, né? É o tal do direito penal do inimigo, né? É a pessoa que está sendo ali, em primeiro lugar, punida por quem ela é, por um certo perfil no qual ela se encaixa, o perfil do criminoso. E quando a gente vai seguindo esse fio, tem a ver com a história aí que o João estava contando, né? Que a guerra às drogas tem a ver com uma política internacional, capitaneada também pelos Estados Unidos, na década de 60 e 70 em diante, que é uma forma ali de alguma forma, tornar ilegal certas pessoas e manter na legalidade outras pessoas. Outro ponto também importante que o João mencionou foi que no debate sobre a legalização das drogas, por exemplo, sobre essa gestão do que é legal ou ilegal na sociedade, do ponto de vista das drogas, tem 1000 debates aí, né? E parece que a maioria deles não passa pelos principais atingidos pelos efeitos da guerra às drogas, que são os moradores e as moradoras de favelas. E aí, nesse sentido, é interessante conhecer algumas iniciativas, justamente de lideranças de favelas, que vêm propondo um debate, que é a legalização no Brasil, caso queiram realmente implementar ela, precisa passar também pelo próprio movimento, pela própria favela, pelos próprios moradores. E aí eles nomearam aqui essa rede de jovens chamada Movimentos, Drogas, Juventude de Favelas, montaram aqui uma cartilha bem interessante sobre o porquê que a própria favela precisa discutir essa possível legalização que pode vir a ocorrer no Brasil e como é que os moradores das favelas, os principais atingidos com o que tem de pior dessa proibição às drogas, que é a morte, né, a morte sumária, a execução sumária, sistemática, eles também precisam, de uma forma, participar disso e pensar isso enquanto uma política pública, né? Senão eles podem ficar de fora e aí, pronto, legaliza, e aí as indústrias que já trabalham com a venda de drogas, como cigarro e álcool, vão poder se apropriar daquilo e aquele menino que estava ali num trabalho que, além de informal, precário, perigoso, era também ilegal, vai continuar de fora, vai continuar sem ter o acesso ao dinheiro que passava por ele ali de alguma forma, que na verdade passava por ele, mas não ficava nele, né? Se a gente realmente for fazer as contas e fazer o tal do follow the money, né, seguir o dinheiro, a gente vai ver o quanto que as drogas, o mercado de drogas ilícitas, e aí pensar também nas drogas lícitas, né, da indústria farmacêutica, o quanto que ela mobiliza no mundo em bilhões de dólares, e o quanto que os jovens que estão ali no que a gente chama de tráfico de drogas, ou varejo da droga, o quanto que eles estão ali recebendo ou não, né? Enfim, aí a gente vai ver, se a gente for seguir o dinheiro, a gente vai descobrir que tem muito mais dinheiro circulando do que quem está ali fazendo o repasse do varejo, né? O cara está ali vendendo droga a droga, né? Enfim. E, paralelo a isso, também o debate sobre o controle, né? Outro ponto que o João Pedro mencionou e mencionaram, e vem sendo muito mencionado na sociedade, é que na favela não tem fábrica nem de drogas nem de armas, não tem plantação de maconha, nem tem processamento da cocaína nem do crack, também não tem fabricação de armas. Isso tudo chega nesses lugares, como chega em outros lugares, condomínios de luxo, festas de luxo, universidades públicas e privadas frequentadas por outros recortes sociais. E nesses vários outros lugares, onde a droga e a arma circula, não acontece a mesma coisa. Então, a pergunta tem a ver com isso. Que critérios são esses que estão sendo utilizados? E aí é o papo da inteligência, né? O tal papo da inteligência, que é um papo que a própria esquerda humanista, defensora de direitos humanos, que não está errada ao defender direitos humanos e em ser humanista, mas ela também acaba se prendendo nesse argumento de que falta inteligência à ação da polícia, só que é em nome da inteligência, em nome desse combate inteligente ao crime, em nome desse desmonte do crime,
que ainda é uma pressuposição do uso da inteligência da máquina pública, da racionalidade política, né? Em nome dessa racionalidade política é que se mata. A morte na nossa sociedade não é uma aberração, não é uma anormalidade, não é uma quebra da racionalidade ou da inteligência, da nossa razão que a gente vem fazendo. É a própria consequência desse uso dessa inteligência. E aí volta realmente ao que o Fanon traz lá no Pele Negra, Máscaras Brancas, que o João Pedro citou na página 43, citou o começo, que ele fala que a inteligência nunca salvou ninguém, e o Fanon complementa dizendo que a inteligência nunca salvou ninguém. Ele diz: pois se é em nome da inteligência e da filosofia que se proclama a igualdade dos homens, também é em seu nome que muitas vezes se decide seu extermínio. Então também é em nome dos discursos que a gente tem, que são arrojados, são discursos politicamente orientados, né? Vamos dizer, por exemplo, não, fulano já teve todas as oportunidades na vida, tinha um monte de projeto social na favela, tinha inglês, tinha balé, tinha um monte de coisa, ele que não quis, ele que se envolveu com o crime, e a culpa é dele mesmo. Então, a lógica da culpabilização da vítima por aquilo que ela sofre, no caso, vítima de um assassinato, de não ter direito à ampla defesa de uma acusação criminal, que é supostamente o, o funcionamento oficial, né, do sistema de justiça, tudo isso está dentro de uma racionalidade. E a gente também tem que pensar que essa racionalidade nos discursos, seja dos críticos do funcionamento do sistema de justiça e da prisão e da polícia, muitas vezes fala que o sistema faliu, que o sistema não funciona, que o sistema fracassou, e aí tem notícias de pesquisadores, por exemplo, progressistas também, que fizeram uma análise das operações policiais em 10 anos no Rio, em termos de eficácia, e mostraram que apenas 1,7% foi eficaz. O problema é que o fracasso dessa política é o seu sucesso também, né? Esse fracasso já vem sendo alardeado há muito tempo. Fracasso. E aí esse fracasso, ele não é um acaso, ele é um projeto. Então o fracasso, nesse caso, ele é o sucesso. Porque se você continua realmente localizando o problema num falso problema, se você transforma uma parcela da população como o inimigo a ser descartado, você desvia o seu olhar de muitas coisas também, né? Você une a população, todo mundo fica unido debaixo de uma mesma bandeira, e aí você deixa de pensar de outra forma como solucionar questões que são políticas, que são coletivas. Enfim, falei aqui um monte de coisa também que me lembrei, que achei importante, mas queria também ouvir mais um pouco aí de vocês e não sei se a gente poderia também fazer algum momento em que a gente também mencionasse nomes de pessoas que perdemos, se a gente quiser aqui como um gesto público nosso de luto, em algum momento aqui. A gente também já são 8h17, a gente pensar em caminhar em breve para um final desse encontro. Mas eu queria ainda ouvir as pessoas que estão aqui, quiserem falar. Sim, a Andresa falou, né, que depende de quem faz o gesto, justamente, né, da onde que parte, é o lugar desse gesto, né, do corpo da pessoa, corpo preto, pobre, se é ele que é o autor daquele gesto, vai ser incriminável muito mais facilmente. E se for alguém que tem foro privilegiado, por exemplo, não vai ser incriminado, porque vai poder fazer uso disso, né? Quer falar antes, Ana? Porque você chegou a comentar que queria falar. Não, pode falar primeiro. Primeiro, desejar meus sentimentos para o João, porque para a gente que não tem um certo vínculo afetivo, pelo menos eu não tenho nenhum vínculo afetivo lá, já foi muito doloroso, eu imagino para você, né? Eu fiz algumas anotações porque relacionar essa violência nas favelas com a educação, com a escola,
é algo que me pega muito desde a morte daquela criança, Marcos Vinícius, eu acho. Que eu acho que foi na Maré, se eu não me engano. Que ele morreu, né? Foi assassinado com o uniforme da escola. E aí eu até fiz algumas anotações para eu não esquecer, porque esse assunto me pegou muito. E olha que, por uma questão de ignorância, eu decidi ignorar muitas informações sobre essa chacina, porque estava me fazendo muito mal, e as imagens e tal. Então, eu decidi saber só por cima, porque é um tipo de sentimento que traz revolta, e a minha revolta não muda, sabe, as coisas que já aconteceram, e eu me sinto muito pequena, eu sinto meu ativismo, minha militância, minha crença, tudo muito pequeno perto da realidade que já está posta, né? E aí, uma primeira coisa, né, isso acontecer no meio de uma pandemia, né, só reforçou como que é elitista e muito privilegiado esse discurso de fica em casa, porque eu me sinto segura do vírus, por exemplo, em casa. Eu me sinto segura dentro da minha casa. E qual o significado da pandemia para essas pessoas se elas não têm segurança dentro da própria casa? Então, como que você vai com o discurso de fique em casa, que a sua casa é seguro para você não morrer de doença, mas aí você vai morrer de tiro? Tipo, então, como explicar a importância do fique em casa nesse momento, sendo que o Estado não possibilita que a casa dela seja segura? Então, a casa não é segura, a casa do vizinho, né, a casa de algum parente próximo não é seguro, a rua não é segura, não tem espaços seguros para essas pessoas, porque a política atual do nosso governo é matar ou matar. Aí, outra coisa que também eu anotei aqui é sobre essa comemoração da chacina, né? Eu tenho pessoas próximas que são queridas por mim, que acreditam nesse governo, que defendem, e aí eles fazem até um trocadilho, né, falando que a chacina foi uma faxina. Isso, eu fico assim nervosa, como é que eles defendem isso? Porque já é revoltante o Estado fazer isso, mas se você tem uma população, não à toa o Estado faz isso, né? Ele foi eleito por pessoas que acreditam nesse projeto. Mas aí tem pessoas que defendem e tentam justificar, e justamente por isso, assim, qualquer coisa, qualquer morte é justificada se a pessoa está no tráfico. E não precisa nem comprovar. É só você falar. É só vir alguém na TV e falar, mas eu vi um dia ele com radinho, mas eu vi segurando um saquinho de droga. Pronto, já é justificado aquela pessoa ter ido embora. Então, isso. E aí eu me pergunto, como professora, assim mesmo, aonde a minha e da minha classe, a nossa comunicação como educador está falhando para chegar nessas pessoas, né? Qual é o momento que tem esse ruído aí de comunicação que as pessoas não estão alcançando o problema disso? E até que ponto também fica só no longo da educação o papel disso tudo, dessa consciência, né? E aí fica isso na minha cabeça. Outra coisa, como eu falei, desde da morte do Marcos Vinícius, isso me pega muito porque ele morreu de uniforme e na hora que ele estava morrendo, né, que ele tomou o tiro, que ele ainda estava acordado, que ele estava no colo da mãe, ele falou assim: mãe, eles não viram, eu estava de uniforme. Então, olha o papel da educação nesse espaço, da escola, porque ele achou que a escola, o fato dele estar de uniforme, iria assegurar que a polícia não atirasse nele, porque ele estava de uniforme. E ele confia nessa instituição para salvar ele. E a gente não está salvando. Isso me dá muita aflição, porque aí vem a BNCC agora, e eu não sei até que ponto é que as pessoas estão antenadas, os professores, os alunos com a BNCC, que tem uma naturalização da pobreza e tentando encaixotar as subjetividades dos indivíduos com uma disciplina chamada projeto de vida. E é uma BNCC que tira, por exemplo, o EJA e tenta colocar à distância, e a gente está tendo agora um pouco desse gostinho do que é o ensino à distância na escola pública, e está vendo que não dá certo,
como é que você joga o EJA para a distância e o que a gente vai fazer com esses jovens, principalmente da periferia, que não vai ter como estudar? E aí, se ele arranja uma brecha no tráfico, ele morre, mas também estão podando as outras oportunidades dele. E aí, o que a gente faz? É uma maré muito grande em cima da gente e parece que a gente não dá conta. Essa uberização dos serviços, e aí é uma morte que teve recentemente aqui em Paracambi, que não tem nada a ver, né, com a chacina, mas eu não sei até que ponto vocês acompanharam do motoboy que faleceu esse fim de semana atropelado da Pocotó Pizzaria. Um acidente que o motorista ali tem umas questões que estão mal resolvidas, nebulosas, que é melhor não entrar muito em detalhe. E também ninguém é responsável por esse trabalhador, e é uma onda de serviço agora que o neoliberalismo está... Depois eu te explico, Luísa, no privado. É uma onda que o neoliberalismo está vindo muito grande, né? Tem propagandas de banco mostrando maquininha de cartão, falando que essa é a nova carteira de trabalho. Então, essa fala do empreendedor, que é importante ser empreendedor, e aí ninguém se responsabiliza pelo trabalhador, e ninguém se responsabiliza pelo jovem e pela população preta da favela. O Estado não quer se responsabilizar por nada, pela vacina, na pandemia. Então, o que a gente tem, sabe? E o que a gente vai? É um desabafo mesmo, porque isso me despertou muitas questões de como a gente está abandonado e quando tem ações do Estado, não tem ações efetivas que cuidem da população, e quando tem uma ação vindo do Estado é de violência, porque o Estado está se ausentando de todos os cuidados. A UFRJ declarando agora que vai fechar vai encerrar os trabalhos porque não tem grana, então assim, não tem educação, não tem saúde, não temos segurança, temos o quê? E a gente não tem trabalho, e a educação no meio disso. Aí eu fico assim, com muitas questões que eu não sei se tem resposta, não sei se tem como responder, porque me atravessa muito, assim, a voz fica até embargada. Porque essa BNCC, principalmente, assim, é o que tem me pegado muito, né, agora como professora, que é uma BNCC toda financiada por empresários, principalmente da Fundação Lema, que é do cara da Ambev. Qual interesse esse cara tem na educação dessas crianças que estão morrendo na favela, sabe? Por que ele quer financiar um projeto que vai afetar diretamente essas crianças? E aí parece que assim, a gente não está sem saída mesmo. Assim, eu estou muito pessimista hoje, porque é desesperador olhar isso, tudo que está acontecendo, e colocam a responsabilidade justamente na educação, e então podam também a educação. Então, é muito violento, assim, tudo que está acontecendo, e parece que tem pessoas que não estão vendo. E aí é um pouco disso, assim, que eu queria falar, que eu fico muito aflita, assim, com tudo isso. É isso, gente. Pode falar, Aninha. Desculpa aí te interromper. Nada. Gente, a minha câmera tá muito ruim, que é do notebook, mas é só para abrir para vocês verem meu rosto. Enfim, a Amanda, ela falou bastante do que eu ia falar mesmo, que parece que, assim, com tudo que está acontecendo, com tudo que aconteceu, a gente sente que a nossa luta, entre aspas, o que a gente acredita, meio que se perde, e a gente tenta se questionar por que a gente tá dentro de casa e por que as pessoas usam esse debate estar em casa. E aí teve uma coisa que me marcou muito, 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 que eu acho que tem muito disso de vocês professores, né? E ainda mais assim, dos alunos, a angústia da gente como aluno, como pessoas novas, né? Eu com 16 anos, não podendo fazer nada, não podendo ir para os lugares sozinha e defender o que eu acredito e tudo mais. E aí, no seminário da UBS, que é da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, eu participei só da primeira live, que foi de abertura, e uma moça que ela apresentou, ela trabalha em um movimento que
arrumar casas e ocupações para determinadas pessoas. E aí, durante a live, ela abriu a câmera e, assim, ela estava na frente da prefeitura. Eu não lembro o lugar, porque, tipo, eu só ouvi, assim, tava ouvindo e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. E ela abriu a câmera e ela tava falando de frente da prefeitura, e ela já tava lá há um tempo, e ela falou que o discurso dela foi todo baseado em que a gente não tem, muitas pessoas, elas não têm nem casa para dentro desse discurso de fique em casa, e ela estava ali e lutando para as pessoas terem essa casa para poder ficar em casa. E no meio disso tudo, ela trouxe muito uma coisa assim, de que a gente precisa lutar. E aí, a chacina que aconteceu, eu preferi não ver também, igual as meninas, nenhum tipo de vídeo, nem nada, porque é muito triste mesmo, eu fiquei bem triste com toda a situação que aconteceu e não poder fazer nada para ajudar e não poder me mobilizar de alguma forma. E como a Amanda, eu também comecei a me questionar como aluna e se eu estava estudando e como as aulas do IF estão acontecendo, do que está valendo isso agora, se a gente está vivendo num cenário só de perda, perda, perda. E ficar em frente a um computador e não fazer nada por outras pessoas. Eu fiquei com muito sentimento disso, fiquei bem triste mesmo. E aí ela veio com esse discurso no seminário da UBS, falando para um monte de estudante de um monte de lugar. E o tema do seminário, né, foi Vida, Pão, Vacina e Educação, e reivindicando isso tudo. E como que um monte de aluno e ela, assim, várias pessoas de movimento reivindicando isso tudo de maneira online, mas ao mesmo tempo tentando manter a esperança da gente não parar de lutar e defender direitos das pessoas, nosso próprio direito de continuar tendo acesso a uma escola, a uma educação, fica bem assim assustador ao mesmo tempo que dá esperança de ver que agora a gente vive num cenário de que a gente só está tendo perda e é um governo que aumenta esse número de perdas, deixa evidente esse número de perdas e multiplica muitas vezes mais, muitas vezes. E ela disse, né, que assim, o vírus, ele é só mais uma pontinha de tudo que está acontecendo por trás de tantas outras coisas que já estavam ali e que agora a pandemia só evidenciou e que algumas pessoas só começaram a perceber agora e estão querendo saber aos poucos, mas sempre teve ali. Essas pessoas sempre passaram por isso, entende? E é isso, deu um sentimento muito de desespero mesmo, de tristeza e de perda, e de tudo que o João trouxe hoje, que foi muito bem falado. Foi um sentimento assim, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, eu quero fazer alguma coisa, só que como eu faço, por onde eu começo, e é isso. E eu acho que eu vi algumas fotos dos atos que teve, eu acho que foram umas iniciativas muito importantes, até mesmo para, como o João disse, né, e como alguém escreveu no chat, para permanecer a memória dessas pessoas e como a gente conhecia essas pessoas vivas, né, ali e como a gente acreditava nelas e como todas essas pessoas que estavam envolvidas na chacina, essas famílias, elas nunca precisaram de outras pessoas dizendo que a vida delas importava para elas. Elas sabiam elas sabem que a vida dos filhos delas importam para elas, que a vida dos esposos, que a vida das famílias que saem para trabalhar importam. Só que às vezes a gente acha que a gente falando para elas tudo bem importa, o que está no papel que os governantes fazem de uma forma falsa importa. E assim, as pessoas não fazem nada. E eu falei isso do que a moça disse, ela na frente da prefeitura, porque foi o que o Pedro colocou na chamada, né? O que a gente está fazendo agora, como a gente está pensando, em que pensamento a gente está, qual sentimento é o nosso, como a gente transforma o nosso luto e enxerga o luto de outras pessoas. Muito obrigado, Ana. Ótimas percepções aí sobre tudo, sobre essa questão da fala. E, Pedro, vamos trabalhar para encerrar, vão ter mais algumas falas. Eu prefiro agora falar para encerrar, me sinto mais à vontade. Aí eu posso ficar com o encerramento Tá. e me Eu satisfaço com isso. Certo, eu ia propor, antes eu queria aproveitar o gancho sobre a educação e a escola, que tanto a Amanda quanto a Ana Vitória mencionaram, falar um pouco assim do nosso Instituto Federal, né? E aí depois eu ia propor, se a gente quiser, trazer nomes
de pessoas que perdemos, que a gente queira mencionar ou falar rapidamente. É breve mesmo, assim, a gente fala o nome, fala o contexto de um luto, pode ser algo simples, muito pessoal, ou algo que também está atravessado aí por tudo que a gente já está mencionando, e é muita coisa, né? Enfim, acho que no fim das contas. Mas falar da escola, assim, pensar que a gente, enquanto Campus Paracambi, por exemplo, através do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a gente vem realmente falando, tentando construir pedagogicamente, junto à nossa comunidade, uma reflexão sobre esse racismo sistemático, um racismo material, um racismo institucional, um racismo estrutural, que configura mesmo as nossas relações, que está nas instituições, e que é esse racismo que legitima a qualidade de vida para uns e a morte para outros, né? E a gente, por exemplo, em outubro do ano passado, agora, novembro, foi novembro, foi outubro, fez o encontro, o 8º encontro, que foi justamente sobre genocídio, sobre política de morte, sobre necropolítica, né? Mas que teve como nome um nome afirmativo, foi Por uma Política de Vida. E agora também no dia 25 de maio vai ter um outro encontro do NEABI, mais um nono encontro, também online agora, segundo encontro online, que chama também Por uma Política de Vida, sobre equidade racial em saúde. Também vai falar sobre o racismo na saúde, o quanto que ele pode ser um agravante, né? O racismo na saúde em todos os sentidos, no atendimento à saúde ou nas condições de saúde da população, que tem a ver com as condições de vida, o acesso e a posse da terra, o transporte público, a comida e tantos outros atravessamentos, né? A gente também, enquanto escola, vai ter o primeiro encontro no nosso campus do NUGEDES, que é o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual. Vai ser agora no dia 17 de maio, então na próxima semana, e o tema tem a ver com homofobia e transfobia na escola. Então também tem a ver com como é que a gente está promovendo vida ou morte para quem é do nosso próprio contexto, da nossa própria sociedade, da nossa própria comunidade escolar, a partir do acolhimento ou desacolhimento, né? O quanto que a gente promove inclusão e o quanto que a gente também pode estar reproduzindo e produzindo exclusões, né? Dizendo que, por exemplo, um tipo de vida, um tipo de sexualidade é menos humano que outro, é menos digno que outro. Quando a gente diz isso, a gente parece que já está também desautorizando aquela vida a continuar vivendo, né? E a gente sabe que as pessoas são mortas por motivos específicos, motivações, né? Motivações de ódio. A gente sabe, e aí a nossa amiga também, Luísa, que pesquisa a questão do feminicídio, da morte das mulheres por sua condição de ser mulher, né? São mortas pelos próprios maridos, companheiros, conhecidos, a violência que está associada à violência sexual, a outras violências. Enfim, toda essa reflexão que a gente faz aqui nesse contexto da escola pode ser importante para a gente, enfim, também mobilizar a sociedade. Espera-se que o Instituto Federal, todos os institutos federais, mais de 560 campi que tem no Brasil, sejam incubadores de políticas sociais, sejam lugares que vão fazer avançar o desenvolvimento regional, né, onde eles estão inseridos. Então, o que se espera também do Campus Paracambi, com todos os cursos que ele tem, com as pesquisas, com os projetos de extensão, com os recursos físicos, com o auxílio permanência dos estudantes, com a rede de solidariedade da cesta básica, enfim, com cada iniciativa, espera-se que o campus Paracambi leve, ajude, contribua com a cidade, contribua com a região, com a Baixada, com a Serra, contribua com a qualidade de vida. Só que a gente também sabe isso, que a gente tem um papel muito importante, inclusive a gente é parte da sociedade enquanto escola, a gente não está separado, e se a gente não prestar atenção, se a gente não fizer a crítica e a autocrítica das nossas ações, a gente tende a reproduzir e a produzir, inclusive, esses mesmos problemas que a gente supostamente quer combater. A gente supostamente quer qualidade de vida para todos, para os nossos estudantes,
mas a gente, no meio disso tudo, também ensina e educa cheio de preconceitos, cheio de atravessamentos, cheio de racismo, cheio de homofobia, cheio de machismos, cheio de elitismo, de um discurso de superioridade de classe. Todos esses atravessamentos, eles, enfim, contradizem, em tese, o que se espera da gente, que é a promoção da vida. E aí a gente está aqui tentando, com esse encontro hoje, também tornar visível isso tudo, né? Quais estratégias que a gente tem e também aonde que a gente vem sendo parte do problema também, né? Como é que a gente pode modificar nossas práticas para fazer delas práticas realmente de acolhimento e transformação de nós mesmos e da sociedade, não de naturalização da ordem violenta que é a própria norma das nossas relações, né? Então, queria pontuar isso e, e aí, não sei, passar a palavra para mais uma rodada, se a gente quiser, aí, quem quiser, ficar à vontade para também falar dos seus lutos pessoais, mencionar alguém. E aí, não sei também, João Pedro queria fazer um encerramento, você quer fazer depois disso? A gente abre essa rodada. Abrimos essa rodada, fico de fato com o encerramento do encontro. Mais uma rodada, agora algo mais livre para as 8 pessoas que estão assistindo. Abre para que todos possam dizer algo. Acho importante, penso ser importante. Aí eu tenho uma pergunta. Vocês vão mas não é sobre a rodada, né, em si, né? Luísa atrapalhando o movimento de vocês, né? Desculpa. Mas vocês vão encerrar logo depois da gravação ou a gente vai bater um papo ali depois da gravação? Só para se despedir. Podemos também, na sequência. Então deu. Eu, Então, fala, João. Eu particularmente vou fazer o encerramento que eu estou pensando nesse momento, durante a gravação. A gravação acabando, aí já é algo mais informal, uma conversa, um bate-volta, que pode ocorrer e é necessário também ocorrer. Nem tudo deve ser gravado, nem tudo precisa ser gravado, mas eu penso em encerrar a gravação da forma que eu estou planejando aqui, mas planejamentos nem sempre são o ideal. Então, deixa eu falar aqui. Como eu não sei como é que vai funcionar, né? Se vai dar para todo mundo, que também já está batendo em 9 horas, todo mundo tem seus horários, né? Eu acho que hoje, né? A gente já vinha falando, né? Dessa situação política no Brasil, né? Que tá vindo aí desde 2018, 2020 piorou por conta da pandemia, 2021 parece que estamos tendo um segundo round aí, só que 10 vezes pior, né? Então, tá vindo assim, a gente vem comentando no grupo. Muito legal, eu gostei muito da fala não só da fala do João, mas eu gostei muito do João hoje falando que ele conseguiu trazer vários pontos que a gente discutiu aqui no grupo. Ele trouxe aqui, né, na fala de hoje, né, sobre esses assuntos, essas temáticas que a gente vem falando, e como que esse grupo, né, ele tem sido uma válvula de escape. Eu tô falando por mim, né, mas eu sei que também para outros aqui também tem sido também. E eu queria muito parabenizar 2 pessoas desse grupo, assim, que eu gostei muito, que é o João, primeiramente o João. Muito legal a fala dele, o que ele vem trazendo, né, as falas, ele vem pontuando bastante em Fanon, né, e a Ana também, né, porque são 2 figuras do médio, não, são 2 crianças aí, eu chamo vocês de crianças, sei que vocês são adolescentes, mas é uma forma, assim, que vocês são menores de idade ainda. Então, vocês estão, assim, realmente, babies, isso aí, Ana. Vocês estão realmente de parabéns, muito, muito, muito. O pensamento de vocês, essas angústias, esse movimento de querer a luta, de conversar, de falar, vocês, assim, estão de parabéns a Ana e João, assim, parabéns, assim, o ensino médio do TEC, do Instituto lá, tá? De parabéns aí, viu? Vocês, ó, maravilhosos.
Obrigado, Luísa, pelas palavras. Sempre muito bom ouvir alguém tão querida, palavras tão acolhedoras e carinhosas. Muito obrigado. Sei que é sincero, não tem rasgação de seda, né? Então, isso é muito bom. Muito obrigado. Mais alguém? Alguma palavra? Por favor, todos à vontade aí, vamos lá. Já como a Luísa falou, né? O horário se estende, também não é Eu imaginar queria. que todos tenham a mesma disponibilidade de horário, né? Talvez encaminhar para encerrar 9h30, 9 horas seja e terminar como algo legal, né? O encontro foi tão sadio, tão saudável, até todo mundo aqui reforçando esse ponto, então Sim, terminar também de uma forma sadia, num horário legal, que todos possam talvez depois comer alguma coisa, dormir, descansar, fazer seus deveres, trabalhar, enfim, trabalhar. seguir trabalhando, Vamos lá. se Deus quiser. É, Se Não, possível, então, acho que perguntar aí se tem cada. alguém aí mais, Pedro. Oi? Não, acho que cada um, enfim, ficar à vontade, né? Uma forma de, enfim, pensar na memória das pessoas. Eu vou muito brevemente fazer menção a uma história que são pessoas que eu diretamente não perdi, porque quando eu nasci elas já tinham morrido, elas já tinham sido mortas. Mas tem a ver com a minha história de vida, minha trajetória, né? Hoje eu tenho 33 anos e venho de uma família que tinha, enfim, uma militância política já antes de mim. A que eu tenho é muito diferente, inclusive, da minha família, né? Eu me fiz militante de direitos humanos a partir da igreja evangélica, né? E sou filho de ateu judeu comunista, né? E nesse contexto do ateu judeu comunista, justamente o tio do meu pai, o Maurício Grabois, ele, o filho dele e também o genro dele, e aí quem me ensinou toda essa história, muito diretamente, também foi minha prima, Vitória Grabois, que é do Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, até hoje, tal, uma senhora, minha prima tia, né? Ela, na época da ditadura militar, então, na época da guerrilha do Araguaia, ela perdeu, numa mesma sequência ali, uma diferença de um ano para outro, perdeu, na época, o marido, o Gilberto Olímpio, perdeu o irmão, André Grabois, que é também o nome do meu irmão, em homenagem, né, ao nosso primo, e perdeu o pai, o Maurício Grabois, que era o dirigente da guerrilha, né? Tinha questões ali, então, um outro contexto totalmente diferente de ideologias e estratégias políticas, né? A adesão à luta armada e tal. Mas o fato é esse também, né? Foram mortos numa campanha do Exército contra os militantes, foram mortos pelo Estado brasileiro, e seus corpos e ossadas nunca foram entregues, né? Essa questão do direito ao corpo do morto também é uma coisa muito importante. E a minha prima Vitória, ela sempre falou disso para mim, sempre trouxe isso. E a luta dela sempre foi atravessada por isso, pelo direito de enterrar o próprio ente querido, que é uma luta que, enfim, atravessa também séculos, milênios. Você vai ter isso na história da humanidade toda, e isso, enfim, me tocou muito na minha trajetória e eu não fui estudar, não foi por aí que eu fui estudar as questões que eu fui estudar, mas isso me sensibilizou para pensar, inclusive, nas histórias de vida, em outros contextos muito diferentes do meu, né? Então, eu fiz um estudo, né, durante anos também sobre a questão da morte, da política de morte, do luto, de alguma forma, mas tem a ver com isso, né? Inclusive, nesse meu estudo, eu homenageio também, né, a minha prima, a Vitória Grabois, e outras pessoas também, as mães de Manguinhos, enfim, outras pessoas que também tiveram vidas perdidas, vidas dos seus filhos perdidas nessa luta também. Queria mencionar isso, né, a luta das mães, das vítimas da violência do Estado, da violência autorizada pelo Estado ou empreendida pelo Estado. Essa luta delas, esse luto e luta delas, nos ensina muita coisa, né? Elas têm muita força, trazem muita força nisso, e, enfim, uma força que eu mesmo nem penso em ter filho também por conta disso, desse mundo muito cruel, muito injusto, muito violento. Enfim, já estou prolongando demais aqui, mas queria mencionar essa minha história também pessoal, com a questão do luto, com a questão da morte, com a questão do direito
da dignidade que é dada ao morto, seja ele culpado ou não, né? Seja ele criminoso ou não, terrorista ou não, da ideologia inimiga ou não, né? Que é o que foi declarado, né? Eram todos terroristas, morreram porque eram terroristas. Então, de novo, essa ideia do inimigo. Mas é isso, queria compartilhar isso. E se alguém quiser compartilhar outras histórias, só do luto pessoal mesmo, fica à vontade também. Essa questão, só pontuar, não é o início do meu encerramento. Essa questão da permissão de enterrar seus entes queridos, a permissão ao corpo, é realmente algo brutal, né? Porque uma vez que está morto, né, o ser, ali é apenas um corpo, né? O que ele fez ou faria, não mais no corpo existe, né? Ele não está mais ali, não tem mais aquilo ali. Independente se você acredita em vida após morte, não sei qual é a tua viagem, mas falando que isso não importa, como o cínico diria, né? Quando foi questionado sobre dizer, não quero ser enterrado, quero que meu corpo seja dado aos cachorros para que possa ser reutilizado de forma criativa. Aí alguém o aborda e diz, mas você estará morto. Aí ele, então me dê um graveto. Aí essa pessoa fala, então, mas você vai estar morto, não faz sentido, né? Não vou trazer para o ponto do jogar os cachorros, não é esse o ponto principal, mas sim de que tá morto, né? Não vai fazer mais nada, não há prisão. Então, assim, é de fato uma crueldade. É uma das maiores crueldades, né, nesse caso. É você evitar até que o corpo seja velado, que a dor ocorra, que o luto ali presencial ocorra, né? Você está tirando até, e acredito eu, uma possível, evitando o possível mártir, né? Porque quando o corpo não está ali sendo visto, não se vê as marcas ali de como ocorreu, você evita a questão da imagem, você evita a questão do mártir. Aí se torna um mártir mais ideal do que físico, né? Você não tem um túmulo para que seja visitado ou para que tenha um endereço em que as pessoas possam ali representar sua dor, seu luto, seu mártir. E é isso. É a anulação de tudo e qualquer história daquele ser que agora já não ali está mais. Mais alguém para trazer alguma provocação, alguma fala? João, muito pesado isso, porque agora, né, mais agora, assim, recente, que eu comecei a ver alguns vídeos, alguns textos, né, falando sobre essa questão do racismo, né, na questão da pandemia, dessa questão também da escolha de quem vive, quem morre, né. Aí eu vi um vídeo de uma médica que ela sabia os procedimentos que deveriam ser feitos e não fizeram a ela, né, e de repente pelo fato dela ser negra, não sei. Aí eu fiquei pensando muito assim, né, no meu pai e tal, porque ele era diabético e tal, e morreu esperando transferência hospitalar. E essa questão do luto, cara, a gente não é feito para entender isso, para aceitar isso. É uma coisa que me dói muito forte até hoje, né? Que já fez um ano, mas parece que eu nunca saí. E cada morte de alguém próximo, porque vira e mexe, algum amigo ou um tio ou alguém próximo morre, aquilo parece que volta com mais força. Não que já não estivesse ali, mas parece que retorna. E faleceu, acho que tem umas 3 semanas ou 2, não sei. Um menino do meu programa, né? Entrou no mestrado comigo. Tinha família e estava, assim, né? De repente planejando os mesmos sonhos que o meu, né?
e faleceu por conta do Covid também, né? Assim como meu pai. Então, assim, é muito triste, cara. É muito triste ver esse desgoverno, essa questão da vacina e de não ter remédio, de não poder. Agora eu acho que até pode, né, ter velório, mas quando meu pai faleceu não podia ter velório. Então, assim, é muito, muito pesado, muito triste. Mas é isso. Esse silêncio é importante, né? Em meio a tantas falas, tanta dor. Não sei se foi um minuto completo, mas é importante. Também faz parte. O que você disse é, primeiramente, meus pêsames, Andressa. Uma perda irreparável. Assim, não há realmente como. Muito é dito sobre aprender a lidar ou deixar o luto passar, mas isso é para mim, uma massa de manobra para que a pessoa esqueça tudo que ela já perdeu para esse sistema, continue pegando o trem, fazendo o que sempre fez sem nenhum tipo de revolta. É necessário se lembrar todo dia de seu Paulo, o nome de seu pai, seu Paulo, Pedro colocou aí. E o que você citou, e realmente concordo, é exatamente isso. Só sobrevivem escolhidos. Isso nunca mudou. E nesse momento em que a escolha parece ser literal no ato, isso se tornou mais agravante. Em que há uma escolha naquele que vai sobreviver e naquele que vai morrer. Enquanto uns morrem em hospitais caros, depois de muita tentativa, depois de muito sacrifício da equipe médica, de muito investimento, existem aqueles que não há tentativa, não há dedicação, e sim um desleixo, um esquecimento, porque seu pai construiu esse mundo junto a muitos outros. Não é menos importante do que aquele que pode arcar com Albert Einstein. Não deve ser tratado diferente. Ele investiu nesse estado, ele investiu nesse país, ele acreditou em algum momento, ou durante a vida toda, em tudo que ele construiu, em tudo que ele lutou. Então, não deve haver, e não há diferença entre nenhuma pessoa. Vidas negras importam, vidas que são marginalizadas importam, sim. Esse fim tão trágico no sentido de que poderia ter sido feito esse algo que é o mínimo no caso, que é o auxílio médico que todos têm direito, me deixa sem palavras. E
reforçar que, assim como o ser humano é um dos fins da Terra, o Covid também é para o ser humano um dos fins. Muitos morrem diariamente de negligência médica, de bala perdida, assassinados, brutalmente vandalizados, agredidos, esquecidos. Mas não pode continuar a acontecer. Seu pai sempre será a sua imagem, né? O seu norte, tenho certeza disso. Não tenho dúvidas de como maravilhoso ele era como homem, como pessoa, como pai. Suas provocações e suas palavras, pelo pouco que eu te conheço, trazem isso. Infelizmente, existem aqueles que falam que ninguém morreu, que ninguém foi morto, que não há nada acontecendo. E estes dizem isto justamente porque para eles foi o outro que morreu. Não foi o seu ciclo, não foi aquele que ele considera como seu semelhante, não foi sua família, seu filho, foi aquele que está para fora da sua bolha, ou o outro, o marginal, o ninguém, aquele que eu não considero. Aquele que para sempre vai ser ex-presidiário, ex-traficante, ex-matador, em que os rótulos vão sempre estar tatuados na cara dessa pessoa, no rosto, na face, enfim. E que isso ocorre para certas pessoas também, mais uma vez digo isso. Não são todos ex-presidiários que são chamados e considerados como ex-presidiários. E isso também dói. É difícil, não é difícil entender, mas é difícil engolir e não deve ser engolido. Deve ser vomitado. Encaminhando para o meu encerramento já agora, e aí as falas podem continuar, mas já são 9 horas e eu encerro minhas falas por aqui. Essa questão da imagem do outro como uma ameaça reflete, traz questões de Fanon. Na página 47, no livro dele, Peles Negras, Máscaras Brancas, em que ele diz que espera-se algo do negro, espera-se algo do preto, que ele seja preto. Essa é a imagem que se espera. Sim, senhor. E a bombanania. Essa é a imagem que se espera. E Carl Hart, no seu filme, no seu livro Um Preço Muito Alto, na página 23, questiona que a imagem do adicto é sempre a imagem de alguém se contorcendo, de alguém ameaçador, de alguém perigoso. Mas nas páginas anteriores, página 13, por exemplo, ele diz que todos aqueles que ele selecionou para um estudo do entendimento melhor do adicto, aqueles que foram separados desse caos, dessa sociedade, dessas leis, dessas repressões, agressões e do próprio esquecimento, não se demonstraram diferentes de nenhum paciente da mesma clínica. Todos aqueles que estavam ali naquela clínica por qualquer outro motivo não se diferenciavam em nada daqueles que eram pacientes dele. O social é um grande problema. O social que acusa, o social que permite chacina, o social que elege genocidas, o social. Lembre-se disso
E na página 27 desse mesmo livro, Um Preço Muito Alto, de Carl ele diz que Estados Unidos, de 1970 a 2011, o aumento nos gastos do combate às drogas foi de 3.500%. Não são dados que podem ser utilizados no Brasil, porque não se tratam do Brasil. Mas ficou bem claro, com esse massacre do Jacarezinho, que para a guerra não há crise. Não falta dinheiro para a guerra. Não falta dinheiro para a morte. Não falta dinheiro para a chacina. Enquanto muitos morrem pela falência do Estado, pela falta de oportunidade, pela falta de aparelhos respiratórios, pela falta de leitos, tem muitos que estão morrendo pelo alto investimento na guerra, pelo alto investimento na morte. Operações como aquela são caras, equipes são mobilizadas, todo um esquema é armado, pessoas ganham, têm licença e são treinadas para matar. Tudo em nome de uma proibição, tudo em nome de um não, tudo em nome do controle, da tirania, do autoritarismo. São perguntas que ficam, provocações que devem seguir. E a pior das coisas, para mim, em tudo isso, é a hipocrisia de ter um presidente cristão que crucifica o próprio Cristo. Boa noite. Pessoal, acho que é isso, né? Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Tá. Queria agradecer então a presença de todos aqui. A gente segue caminhando junto. Como eu sempre falo, isso daqui é só um ponto na nossa caminhada. Esse encontro não vai dar conta de tudo. A gente tem que seguir aqui vivendo, lutando, se posicionando, se ouvindo. Está aí aberto o espaço. As pessoas que vieram hoje pela primeira vez fiquem à vontade para reaparecer. A gente está aqui toda segunda. Excepcionalmente, segunda que vem, dia 17 de maio, não estaremos, que é o evento do Nugeres. Bom, vou encerrar então essa gravação. Agradeço a todos e todas mais uma vez. Muita força e saúde para todos vocês.